Você já se sentiu perdido ao tentar melhorar os resultados do seu lançamento de infoproduto, mas não sabe quais dados olhar? Pois é, eu também me senti assim frustrado no começo, quando eu comecei a lançar. Mas hoje, aqui nesse vídeo, você vai aprender de uma vez por todas quais são os principais dados que fazem a diferença. Existe um mito no mercado que a Hotmart é só para quem fatura milhões, só para os grandes players. Bom, isso não é verdade, mas a grande verdade é que você pode se beneficiar dessa plataforma que é robusta, escalável, que tem diversas ferramentas que foram criadas a partir, obviamente, desses grandes players. Com base nessa experiência que eles têm com os grandes estão lá, eles conseguiram criar inúmeras ferramentas e relatórios que eu vou mostrar aqui. Quando eu comecei a usar a Hotmart, e aí eu descobri ali as soluções de dados deles, a parte toda de análise, foi um divisor de águas. E eu vou mostrar para você qual é o principal, ou melhor, quais são os principais dados que eu olho. Bom, aqui a gente tem o Minhas Análises, que você acha aqui nessa lateral, em relatórios. Em Minhas Análises, primeira coisa que é interessante dos Minhas Análises, que ele traz em tempo real os dados do que está acontecendo aí nos seus produtos. E dá para você personalizar as métricas do que aparece aqui. Então veja esse botão aqui, personalizar métricas. Você tem aqui como selecionar os dados que você quer mostrar nesse dashboard. E aí eu vou mostrar o que para mim, né, é mais importante aqui, para que você possa também entender. Bom, primeiro é a forma de pagamento mais utilizada, até para que você possa entender se está sendo mais boleto, mais cartão de crédito, mais Pix e tudo mais. Isso pode te dar algum tipo de argumento ou ação dentro do seu lançamento, ou até mesmo colocar um novo pagamento, né, se você assim quiser. Aqui, os produtos que trazem mais receita, esse é o padrão, né, a gente tem que sempre olhar o que está trazendo mais receita, mas os principais mesmo estão aqui, para fazer a diferença, para um lançamento que está acontecendo nesse momento, ou para você ter um aprendizado para o próximo, né? Taxa de chargeback nos últimos 30 dias, então você vai entender os motivos pelo qual você não teve nenhum tipo de venda ou algum tipo de chargeback recebido ali pelo próprio cartão de crédito, e aí você tem que entender os motivos, e aí os motivos me ajudaram a ter uma recuperação ali da venda, tá? Então o próprio time de vendas também vai entender o motivo, vai poder entrar em contato com o próprio comprador e vai negociando ali, de repente, uma outra modalidade ou uma outra forma de resolver a situação. E aí outros dados são importantes aqui, são os produtos de assinatura. Então aqui o MRR e o LTV. Então se você tem um produto de assinatura ou de recorrência, esses são os dois principais dados. Na verdade existe um terceiro principal dado que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas o principal aqui é o seguinte, o MRR é a receita recorrente mensal, ou seja, quanto que as pessoas estão pagando todos os meses, e aí você vai entender ao longo do tempo, né, quanto que vai dar de LTV. Então o MRR vai ajudar você a chegar no cálculo da LTV, que na verdade o próprio Hotmart calcula aqui para você, tá? Que o LTV é o Lifetime Value, é o valor vitalício do cliente. Ele vai pegar então, por exemplo, o quanto que a pessoa paga por mês, vamos supor que seja R$100, vai multiplicar isso pela quantidade de meses que a pessoa fica ali no seu produto, antes dela, de repente, deixar o produto, abandonar o produto ou cancelar, e você vai multiplicar então. Então, se são 100 vezes, por exemplo, 10, você vai ter 1.000. Então, você vai ter um LTV de R$1.000. Isso vai te dar uma noção muito grande da sua otimização de campanhas. Então, supondo que o seu LTV seja 10 vezes maior do que o seu custo de aquisição. Então, isso significa que você tem uma margem maior para pagar mais caro no custo por lead. E assim você consegue acessar bolsões melhores de pessoas que possam, inclusive, converter mais. Então, a sua taxa de conversão tende a aumentar. A princípio, vai aumentar também um pouco o custo por lead, mas você tem margem, porque você está olhando por LTV e não só apenas para o valor de um único mês. Muitas vezes a gente comete esse erro, né? A gente olha o valor de um único mês e compara com o custo de aquisição. Mas quando você já tem um produto, quando você já tem esse histórico, esse é o melhor dado para você poder otimizar as suas campanhas futuras. Mas pode acontecer também do LTV ser muito menor do que o seu custo de aquisição. Então vamos supor que você tem um LTV de R$300 e o seu custo de aquisição seja de R$400. Então não adianta, né? Então você precisa otimizar de fato a sua campanha para achar um melhor posicionamento, uma melhor segmentação, para atingir uma determinada frequência, para aumentar o nível de conversão, para ter um ROAS melhor, ou às vezes aumentar o preço do seu produto, que não deve ser a primeira opção.
né? Mas enfim, você tem que fazer alguma manobra. Então o LTV é muito legal para você ver nesse sentido. E o terceiro que eu falei que é um importante também é o churn. O que é o churn? É a taxa de cancelamento, que deixaram de ser assinantes, né? E aqui você vai entender, de fato, a qualidade do seu produto. Porque muitas vezes a gente até passa pesquisas e a Hotmart tem ferramentas no qual você consegue fazer pesquisas ali com seus alunos, com seus clientes, em termos de qualidade por aula, enfim, mas muita gente não responde pesquisa. Então a gente vai olhar de fato ali nessa taxa de churn. Então, se o churn for alto, você tem que se preocupar em revisar toda a qualidade, toda a parte do produto. E aí eu vou dar um parâmetro para você. Se o seu churn for, por exemplo, de 10%, isso significa que em menos de um ano, em 10 meses, você vai perder todo mundo. Você só não vai perder todo mundo porque se você continuar vendendo mês a mês, você vai meio que substituindo base. Mas 10% significa que em 10 meses você perde 100% da sua base. Então você tem que ter um esforço muito grande para trazer novos clientes todos os meses para poder continuar tendo uma receita recorrente, que é o tal do MRR. Então o churn ele tem que ficar ali entre 1% e 2% no máximo. Obviamente que isso vai variar de setor para setor, mas isso varia muito mais em relação ao produto, né? Seu produto é bom ou seu produto é ruim? Então o churn tem que ser bem baixo, bem baixo. Esse é o maior indicador da qualidade aí do seu produto, tá? Além desses principais dados que você pode personalizar e montar o seu dashboard, a Hotmart tem mais de 60 relatórios. E aqui você tem um mapa de relatório que você pode explorar por tema, geral, saldo extrato, vendas. Alguns do que eu mostrei estão aqui dentro, ó, em perdas, motivos de recusa de cartão, taxa de chargeback. E a gente tem também em aquisição, até mesmo receitas por dispositivo, o que é muito interessante, porque aqui dentro, em receitas por dispositivo, você vai conseguir comparar quanto de receita vem de mobile versus desktop. Às vezes você pode moldar toda uma campanha para um tipo de dispositivo ou para outro, ou mesmo pausar uma campanha em relação aos dispositivos. Então é muito legal você ter esse tipo de acesso aqui dentro da Hotmart. Tem muita coisa bacana, tá? Mas aqui em aquisição a gente estava vendo receita por dispositivo, tem vendas por origem, o que ajuda você a otimizar também as suas campanhas, isso é muito bom. E aí tem a parte de assinaturas que a gente falou aqui do MRR, churn, entre outras coisas. E não por acaso na Hotmart você consegue vender até 35% a mais, não só pela robustez, pela escala que a plataforma tem, mas obviamente pelas soluções de dados que eles oferecem. São mais de 60 relatórios, dashboards e tudo mais, que ajudam a gente a ter mais inteligência nos nossos lançamentos, nos nossos negócios, tanto em aquisição, perda, assinatura, recorrência, enfim, muito mais. É a plataforma mais completa que você vai encontrar. Então, recapitulando, para que você possa tomar decisões mais embasadas e eficientes, aqui estão as principais métricas que fazem a diferença. A primeira delas são as métricas de receita, ou seja, formas de pagamento e os produtos que mais vendem. Segundo ponto, as métricas de assinatura. MRR, que é a receita recorrente mensal, LTV, que é o Lifetime Value, que você entendeu a importância do custo por lead, e o churn, que é a taxa ali de abandono, cancelamento e tudo mais. Terceira métrica, métrica de aquisição, que é onde você vai olhar de fato as aquisições por dispositivo, por origem ou até mesmo por país para otimizar as campanhas. E por fim, as métricas de perda, onde você vai olhar o chargeback, ou seja, os motivos de recusa ali do banco ou do cartão e tudo mais, quando há algum tipo de contestação, até mesmo os motivos de recusa do próprio cartão de crédito, para que você possa entrar em contato ali com as pessoas que estão comprando e tentar fazer essa recuperação de vendas. Com os indicadores e dashboards, principalmente ali na minha análise, veja que creators de todos os níveis técnicos conseguem simplificar a análise de dados, a análise dos seus negócios, dos seus produtos, dos seus lançamentos, para que eles consigam ter, obviamente, um caminho mais certo para o sucesso. E se você já é um creator que faz lançamentos, usa a Hotmart, as soluções de dados, coloca aqui embaixo nos comentários quais são as outras métricas que fazem diferença. Contribua aí com a turma, vamos tornar esse comentário aqui um fórum para a gente poder ajudar um ao outro. Então, se você curtiu esse vídeo, não deixe de deixar o seu like, assinar o nosso canal e compartilhar esse vídeo com quem precisa saber dessa informação.